Bom dia, alunos. Na aula de hoje a gente vai estar trabalhando aí o pensamento cristão, né, a filosofia que se desenvolveu durante a Idade Média, a filosofia cristã propriamente, tá? Os temas abordados nessa aula serão principalmente o processo no qual vai acontecer uma virada do pensamento filosófico grego para o pensamento cristão. Então a gente vai entender que transformação, né, foi essa que o cristianismo fez dentro do pensamento filosófico, e a gente vai tentar abordar os principais conceitos, então, dos autores São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, tá? Iniciando então pelo segundo filósofo, o Santo Agostinho. Na primeira parte dessa aula, principalmente, a gente vai trabalhar então essa transição da formação do pensamento filosófico cristão e o pensamento de Santo Agostinho. Na segunda parte da aula, que a gente vai estar gravando num outro vídeo, a gente vai estar trabalhando o pensamento do São Tomás de Aquino e, por fim, um terceiro vídeo fechando, né, trabalhando a questão dos universais. E a gente vai estar tentando entender, então, como que se deu essa questão, tudo bem? Então vamos começar. Bem, no que se refere ao pensamento cristão, né, a pergunta que vai mover esse pensamento filosófico é a seguinte: como conciliar a tradição filosófica grega, né, que vai ter sua continuidade com os pensadores do período helenístico, com a verdade revelada de um cristianismo que está surgindo naquele momento. A partir disso, então, né, o que a gente vai ter aqui como perspectiva, né, é entender que o cristianismo, né, a primazia do cristianismo católico na cultura medieval, vai ter como uma principal consequência uma forte redefinição conceitual, tá? Ou seja, uma própria alteração do vocabulário filosófico, tá? De maneira bastante intensa e significativa. Tá? Ou seja, conceitos como universo, natureza humana, a moral propriamente, você vai ter todo um processo de alteração, tá, dessas reflexões e desses conceitos de uma maneira geral. Tudo bem? Em segundo lugar, existe um forte problema relacionado à especulação racional que vai contrastar com a noção de Deus criador enquanto um ser supremo. Tá? Nesse sentido, o que vai acontecer vai ser essa tensão entre a fé e a razão que vai durar todo o período medieval. Tudo bem? Ou seja, o saber revelado e o saber racional. É essa a disputa que a gente vai observar durante todo o pensamento cristão, como a gente vai ver. Tudo bem? Bem, então, nesse sentido, né, a questão fundamental, as questões fundamentais que vai mover essa reflexão nossa são as seguintes: qual o valor real do conhecimento filosófico que é desenvolvido anteriormente à revelação cristã? Ou seja, de que modo que esses filósofos vão buscar compreender esse saber revelado, tudo bem? E demonstrar, né, de que modo o conhecimento filosófico que se deu anteriormente vai se adequar a esse pensamento cristão que está surgindo. Ou seja, né, também vamos questionar aqui qual seria a relação entre o conhecimento racional e a verdade revelada do Evangelho. Então vai ter algumas manobras de pensamento, como a gente vai ver, que os cristãos vão estar utilizando, justamente para tentar balizar essas reflexões e essa nova maneira de compreensão da realidade, como a gente vai ver. Tudo bem? Então vamos lá. Em primeiro lugar, né, é importante a gente entender que a filosofia cristã, ela vai ter, na realidade, dois momentos principais, tudo bem? Em primeiro lugar, o chamado movimento da patrística, ou seja, a filosofia dos padres, tudo bem? Os padres da igreja, que vai ter seu princípio lá com São Justino e depois vai ser muito mais bem desenvolvida com o próprio Santo Agostinho, tudo bem? E em segundo lugar, né, uma fase que vai ter início, vai começar a surgir ali no século XI, no século XII, e vai se estender principalmente a partir do século XIII até o período renascentista, que é a chamada escolástica, tá? Que vai ter à frente principalmente o São Tomás de Aquino, tudo bem? Bem, é importante compreender que essas duas fases da filosofia cristã, elas estão justamente inspiradas nos principais pensadores da antiguidade, tudo bem? A patrística, ela se baseia principalmente no platonismo, né, que na realidade veria com Plotino, então um neoplatonismo, vamos dizer assim, certo? As leituras de Plotino sobre Platão, né, um escritor romano,
e a escolástica se pautando principalmente nos pensamentos aristotélicos, tá? A gente vai ver isso mais a fundo a partir de agora. Em primeiro lugar, então, vamos entender que desculpa, a filosofia cristã ela vai ter sua origem no contexto do próprio helenismo. O que a gente está vendo aqui, na realidade, é uma forte síntese entre o judaísmo, o cristianismo e a cultura grega. Tudo bem? E isso vai resultar dessa tradição cultural ocidental, nessa tradição que a gente é herdeiro. Bem, em primeiro lugar, é importante entender que o cristianismo ele vem com uma proposta, né, de divino, vamos, no sentido do termo teion, né, em que, veja bem, vamos colocar dessa seguinte maneira, tá? Um Deus para os judeus, né, para o judaísmo, ele é um Deus vigoroso, um Deus infalível, né? E aqui a gente vai ter no cristianismo uma diferença muito grande, né? Porque aqui a gente tem um Deus muito mais piedoso, né? Que pauta na humildade, não aquele orgulho todo. Então, algumas viradas do pensamento são muito fundamentais na construção do pensamento cristão. E, inclusive, né, a total aderência a essa maneira de pensamento por toda a sociedade do período. Já no caso da cultura grega, principalmente com os estoicos, né, como a gente viu, a ideia de divino, a ideia de Deus, ela está muito mais pautada não numa força pessoal, né, e a gente já vai ver melhor como isso funciona, mas em uma força cósmica, que uma ordenação perfeita do universo de uma maneira geral, tá? E aqui a gente vai ter o advento de uma pessoalidade muito grande desse pensamento. Bem, o helenismo, né, ele é importante porque ao oferecer as condições, né, um contexto que oferece condições propriamente culturais e políticas, né, que aproxima esses pensamentos, né, é isso que vai tornar possível o surgimento da filosofia cristã, justamente porque o pensamento cristão ele vai pegar essas duas coisas e vai criar uma totalmente nova a partir dela, como a gente vai ver. Bem, em primeiro lugar, né, a gente tem aqui esse indivíduo, né, o Fílon de Alexandria, mais conhecido como um judeu helenizado, que viveu, né, em Alexandria, né, entre os anos aí, né, o primeiro século, né, foi o período no qual ele viveu aí, desse período, e esse pensador, né, ele foi um filósofo do judaísmo helênico que vai interpretar a Bíblia utilizando justamente elementos da filosofia platônica. Ou seja, vamos ver como que isso acontece. O que esse cara vai fazer? Em primeiro lugar, ele vai tentar aproximar, né, ou seja, ele vai tentar conciliar, né, com uma manobra intelectual a cosmologia platônica com a própria cosmologia, né, do Gênesis, tá? Que está lá na Bíblia. Então, esse exercício reflexivo, né, vai buscar lá na cosmologia platônica, que era a explicação da origem do cosmos, que está presente numa obra de Platão chamada Timeu, certo? E vai tentar aproximar do pensamento do Gênesis. Então, veja bem, tá? No Timeu, o que a gente tem, né? A gente vai ter aqui a história, né, uma reflexão dada por Platão que diz que no mundo das ideias você vai ter, né, a base, a essência de toda a realidade existente. Tá? Um espírito que ele definia como demiurgo, né, o arquiteto, o artífice, vai contemplar essas ideias, tá, eternas, perfeitas, como a gente já viu lá na nossa aula sobre Platão, e ele vai, a partir disso, criar uma outra realidade, que é a realidade sensível, ou seja, o mundo dos sentidos, o mundo fenomenológico, o mundo dos fenômenos de Platão, tudo bem? Então, veja bem, o mundo das ideias, ele vai servir como um modelo para o qual este pensador chamado, esse espírito, chamado demiurgo, vai utilizar de base para construir um mundo sensível, que é esse mundo do plano dos sentidos que a gente se encontra, tudo bem? O mundo da carne, do sangue, imperfeito, onde as coisas são imperfeitas, onde as coisas possuem uma finalidade, têm prazo e validade.
o que o Philon faz aqui é justamente, né, demonstrar que as ideias, elas não são entidades independentes, tá, que existem no mundo próprio e por si só, mas elas são entendidas como entidades mentais, ou seja, são entidades que se encontram primeiramente na mente de Deus e posteriormente vão vir para a mente humana. E depois a gente vai ver na teoria da iluminação divina de Santo Agostinho como que esse processo pode acontecer, tudo bem? De ideias que passam da mente de Deus e depois, né, do próprio Cristo para a mente dos homens. Nesse sentido, o Philon, ele vai retomar aqui o conceito de logos e interpretar como um princípio divino a partir do qual Deus opera o mundo, tudo bem? Isso tem uma forte influência, tá, na filosofia cristã. Isso se encontra na abertura do 4º Evangelho de São João, onde vai dizer o seguinte: no princípio era o verbo, tá? O verbo aqui a gente entende como sendo logos, tá? Aquele elemento, né, ordenador do mundo, tudo bem? Que tem várias tradições distintas, mas aqui a gente vai trazer apenas a definição enquanto verbo. E em segundo momento, o que acontece com esse verbo, né? O verbo se faz carne, tudo bem? Então, no princípio havia o verbo e depois o verbo se fez carne. Em quem? Em Cristo, tudo bem? Logicamente que isso daí, gente, vai ser um problema muito sério para os estoicos, tá? É um absurdo, um delírio completo, a gente já vai ver melhor isso. Mas entender que aqui, né, veja bem, com São Justino agora, esse filósofo cristão, na verdade esse é um ex-estoico, tudo bem, que vai ser cristianizado e vai se tornar o primeiro padre da igreja, o primeiro pai da igreja propriamente, tudo bem? Esse cara, ele se converte então ao cristianismo e vai começar a considerar o cristianismo a verdadeira filosofia, bem? Aí ele vai ser o cara que vai dar origem à filosofia, né, que fazia apologia ao cristianismo, os filósofos apologetas. O que significa isso? Significa que esses caras, eles utilizavam justamente de recursos linguísticos para tentar convencer os imperadores romanos do período de que o cristianismo era uma coisa boa, e muitas das coisas que eram feitas, por exemplo, era justamente atribuir, né, questões cruéis e maldosas ao próprio paganismo, né, ou seja, problematizando a questão dos sacrifícios, etc. e tal. Bem, nesse sentido, né, a patrística, né, ela surge a partir dessa filosofia apologeta, tudo bem? E, né, justamente aí, né, essa tem por base essa escola neoplatônica, certo? Uma doutrina dos padres da igreja, né? Uma escola neoplatônica que tinha sede em Alexandria. Bem, o ponto central da apologética de Justino, então, consiste em demonstrar que Jesus Cristo é o próprio Logos. Então, veja bem, gente, isso entra em conflito, né, com os pensadores romanos, de uma maneira muito intensa, tá? Porque isso era um completo absurdo, né? Personalizar, personificar o Logos, que era uma coisa tão bela que organizava o universo como um todo, e depois tornar algo tão pessoal. Bem, então, mas aqui, né, na sua questão, Jesus Cristo ser o Logos, né? O Logos é o verbo encarnado, certo? Então, à medida que os filósofos antigos participaram do Logos, né, expressaram uma verdade a partir do Logos, esses caras, então, eles tinham uma consideração muito grande, né? Ou seja, né, graças à semente do Logos, esses caras poderiam até mesmo ser considerados cristãos, bem? Mas eles só não eram cristãos porque eles nasceram antes de Cristo. Bem, essa é uma coisa, né? Então, uma coisa é você possuir a semente, a outra é você ser o próprio Logos. Olha só, aprendemos que Cristo é o primogênito de Deus e que ele é o Logos, o verbo encarnado, do qual participa todo o gênero humano. Consequentemente, aqueles que viveram antes de Cristo, mas não segundo o Logos, foram maus, foram inimigos de Cristo. E aqueles que viveram e vivem conforme o Logos são cristãos e não estão sujeitos a medos e perturbações, certo? Toda pessoa criada como ser racional participa do Logos, né, que leva desde a gestação e pode perceber a luz da verdade.
O Justino, então, estava convencido de que a filosofia grega tendia para Cristo. Tá? E, como eu disse, os cristãos, eles podem servir-se dessa filosofia com bastante confiança, tá? Desde que você tenha aí o respeito por alguma hierarquia que vai se construir a partir desse verbo encarnado, né, do logos, desse pensamento, da maneira que ele é construído aí. A filosofia, então, ela vai servir como propedêutica, ela é como um modelo para o cristianismo, ela é a base do cristianismo, gente. Então, preste muita atenção, tá? Dentro do pensamento, do desenvolvimento da história do pensamento filosófico, a gente pode tranquilamente dizer que sem as reflexões gregas não haveria cristianismo, tudo bem? Houve uma transformação? Houve uma grande mudança? Sim, houve. Porém, essa grande mudança do pensamento, tá? Ela é muito importante a gente entender, tá? Que ela tem por base, sim, o pensamento filosófico antigo, tudo bem? Sem ele não haveria meios, tá? De se construir todo o pensamento cristão, certo? Então os filósofos gregos, eles são vistos por esses caras como os precursores do cristianismo por sua sabedoria e virtude, só não eram cristãos de fato por terem vivido antes do próprio Cristo. Porém, existem algumas críticas ao São Justino. A primeira delas, ela parte justamente dos teólogos, tá? Um exemplo aqui, Tassiano, Tertuliano, Lactânio. Eles vão criticar muito isso porque vão dizer a filosofia grega é pagã, certo? Então, esses últimos eles vão se inspirar, né, lá nas epístolas de São Paulo, que condena a filosofia. Né? Destruirei a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes. Então, a filosofia ela era desnecessária à fé para esses teólogos. O Santo Agostinho, como a gente vai ver, ele pega elementos desse pensamento teológico, mas também ele vai pegar elementos do pensamento do São Justino, tudo bem? Se não crerdes, não entendereis. Uma questão que vai acompanhar todo o pensamento medieval, tá? E que vai determinar esse conflito, tá? Essa disputa entre a fé e a razão, como sendo qual é aquela que realmente vai demonstrar a verdade, tá? Bem, já adianto, a fé sempre é superior à razão, é só através dela que você pode ter condições de alcançar a verdade revelada. Justamente por isso, a verdade agora é revelada, certo? Agora a gente não compreende mais o universo porque nós fazemos parte desse universo, porque nós partilhamos desse logos, nós temos uma parcela dele em nós. E nós temos então condição de contemplar o universo e compreendê-lo. Não. Agora nós vamos, né, já que o logos ele é o verbo encarnado na imagem de Cristo, nós fazemos parte dessa realidade e o saber ele não pode mais ser buscado por meio da razão, mas ele tem que ser buscado por meio da fé, certo? A verdade é revelada, é diferente. Bem, uma outra crítica muito forte ao São Justino, e agora faz parte justamente dos pensadores antigos, é justamente, né, o fato de que o São Justino ele foi condenado à morte pelo imperador romano Marco Aurélio, que foi o último grande pensador estoico que a gente conhece. Para os estoicos, os pensadores gregos em geral, é um completo absurdo a ideia de que o logos, o verbo, pudesse designar outra coisa além da organização racional, bela e boa do conjunto do universo. Então, ou seja, é um absurdo dizer que o verbo que o logos, na realidade, fosse agora encarnado na imagem de alguém. Ou seja, supor que um homem, qualquer homem que fosse, ou seja, o próprio Cristo, né, seria o logos, o verbo encarnado, né? Ou seja, isso para eles era um completo delírio, tudo bem? Então, veja bem, o próprio imperador romano Marco Aurélio, ele vai, né, ser durante o governo dele em que São Justino vai ser condenado, vai ser decapitado junto com seus aprendizes e tudo mais. Os romanos, eles massacram os cristãos justamente por conta desse insuportável desvio. Na época você não brincava com algumas ideias, tudo bem? Então, é importante compreender que houve uma mudança muito grande no pensamento, mas essa mudança ela tem lá os seus quês positivos e eu já vou falar mais sobre isso, tá? Bem, Santo Agostinho, então, esse vai ser, né, um cara que vai viver ali entre os primeiros séculos aí do período da Idade Média, tá? E vai ser um dos mais importantes pensadores
desde Platão e Aristóteles, porque a sua influência na elaboração e na consolidação da filosofia cristã na Idade Média é extremamente significativa, tá? De modo que esse cara, ele vai se apropriar justamente, né, de alguns elementos teóricos do neoplatonismo, de Plotino, tá? Como eu já disse, tá? E vai dedicar suas investigações sobre a relação entre o ser supremo, que é o Deus criador, e os seres imperfeitos, que são suas criaturas. Nesse sentido, tá? O Santo Agostinho, ele vai partir de uma perspectiva muito, já vamos adiantar aqui, que é a ideia de que é necessário crer para compreender e compreender para crer. Sem isso, não há possibilidade de construção do conhecimento. A partir dessa máxima, então, ele vai tentar eliminar aqui qualquer antagonismo possível que exista entre o saber racional e o saber revelado. A razão humana, ela é a presença divina do homem, tá? No próprio homem, que facilita o acesso à verdade revelada. A filosofia, então, ela contribui para o esclarecimento de algo que está além desses limites, que é o próprio saber revelado. Como a gente vai ver, essa perspectiva do Santo Agostinho, ela vai se desdobrar entre três aspectos fundamentais do seu pensamento que a gente vai trabalhar aqui de maneira separada. Em primeiro lugar, a formulação da relação entre teologia, filosofia, razão e fé. Tudo bem? Em segundo lugar, o que a gente vai dedicar um pouco mais aqui de tempo, tá? É a questão da teoria do conhecimento, certo? Ele vai ser o precursor, então, da questão aqui da ideia de subjetividade, de interioridade, como a gente vai ver. Isso vai ser muito fundamental para o pensamento moderno, tudo bem? Em terceiro lugar, a sua teoria da história, tá? E essa teoria da história, ela vai ser muito importante também na transformação da perspectiva do que a gente tem em relação aos seres humanos, certo? O que vai permitir a própria construção do humanismo moderno, certo? E a gente pode até ousar dizer da possibilidade da construção de uma democracia que se pauta em indivíduos iguais. Depois eu vou falar melhor o que significa isso, tá? Então, o que eu quero dizer é que o pensamento moderno, ele deve muito, e muito mesmo, ao pensamento cristão, certo? Muitas coisas que o pensamento cristão fez, principalmente no que se refere às questões morais, às questões éticas, tá? Não seriam possíveis de serem feitas para a realidade que a gente vive hoje, tá? Se a gente tivesse dado continuidade à compreensão do que significa o homem e como se dá a distribuição das coisas, né? Conforme os gregos pensavam. Tudo bem? Bem, então vamos lá. Em primeiro lugar, essa relação entre teologia e filosofia, razão e fé. Para Santo Agostinho, o cristianismo, ele é a verdadeira filosofia, certo? Ou seja, a filosofia antiga, ela é considerada por ele como a preparação da alma útil para a compreensão da verdade revelada. Ou seja, a sabedoria do mundo, né, que essa aclamada sabedoria do mundo pelos antigos, para ele era algo muito limitado. Então era necessário, primeiro, né, acreditar para depois se poder compreender a realidade, né? Se não crerdes, não entendereis. Porque a ciência verdadeira para esse pensador era a teologia. Nesse sentido, né, a gente pode entender que, sendo a fé algo totalmente superior à razão e só ela possível na construção do conhecimento, ou seja, na busca das verdades reveladas, o que a gente vai ter aqui é justamente uma teoria do conhecimento que vai se construir a partir desse acesso ao interior. Por quê? Porque Cristo habita o interior dos indivíduos. Então, a teoria da iluminação divina, ela é a base do subjetivismo, tá? Da questão da interioridade, né? Que vai dar sentido ao inatismo, que a gente vai ver lá no pensamento do Descartes, tá? E na teoria do conhecimento moderna. Veja bem, Platão vai construir para nós, né, a chamada teoria da reminiscência. Vamos lembrar, né, o que era a teoria da reminiscência. A teoria da reminiscência é quando a alma ela passa a habitar esse corpo imperfeito
ela esquece de todas as coisas que ela contemplou e que ela teve contato lá no mundo das ideias. Tá? Lembrando que a alma é originária dessa realidade. Trocando por miúdos, o corpo leva a alma ao esquecimento. Então, é através dos sentidos que nós temos condições de acessar essas verdades que já habitam o nosso interior, mas apenas a partir da razão a gente pode, então, num processo dialético, como a gente viu lá em Platão, acessar essas ideias de uma maneira geral. Ou seja, para o Platão, conhecer não é nada mais, nada menos do que lembrar, tá? É a alma rememorando aquilo que ela já conheceu, tudo bem? Ou seja, a mente humana, mutável e falível, atinge a verdade eterna com uma certeza infalível a partir de um processo de memória. Reminiscência é isso, tá? Memória, lembrança. O Santo Agostinho, então, para ele explicar como é possível o conhecimento, em primeiro lugar, ele vai se basear no pensamento platônico, onde ele vai se interrogar sobre a questão do ensinar e aprender. Ele segue o passo de Platão, quando Platão vai se questionar sobre a questão da virtude, tá? Se a virtude poderia ser ensinada. Bem, vamos lembrar que o debate do Platão sobre a questão dos valores, das virtudes e tudo mais, lá, né, que ele vai desenvolver na sua utopia chamada Calípolis, ela vai ser justamente uma reflexão que vai entender que as pessoas só poderiam ser virtuosas vivendo conforme sua própria natureza, tudo. Então a virtude ela não poderia ser ensinada. Ela simplesmente, um indivíduo só seria virtuoso vivendo de acordo com aquilo que ele nasceu para ser, tudo bem? Então o Santo Agostinho vai olhar para isso, ele vai dizer o seguinte, né, que a linguagem, a comunicação no processo de aprendizagem, ensino-aprendizagem, ele não é algo eficiente, porque assim como você não pode ensinar a virtude, você também não pode ensinar como as coisas são, já que existe uma convencionalidade de signo linguístico muito intensa, ou seja, as palavras variam muito de uma língua para outra e tudo mais. E dessa maneira, né, a linguagem ela não pode ter um valor cognitivo profundo, e não é através das palavras que a gente pode conhecer. Então, não se transmite conhecimento por meio da linguagem na concepção desse pensador. Mas como então as pessoas podem conhecer? A única maneira das pessoas acessarem o conhecimento, então, a possibilidade de conhecer algo, tem que necessariamente supor algo de prévio, ou seja, algo que torna inteligível a própria linguagem. Através da linguagem que a gente vai poder acessar essa verdade, e essa verdade é revelada, tá? Então a posição é inatista, ou seja, o conhecimento ele é inato a nós. Inato por conta da nossa própria natureza, tá? Da mesma maneira que em Platão é inato, porque a nossa alma ela tem uma determinada origem, mas aqui é diferente, tá? É parecido, segue a mesma ideia, mas é diferente, porque lá, veja bem, o Logos, que antes existia por si só, agora ele está encarnado, tudo bem? Então o conhecimento ele não pode ser derivado inteiramente da apreensão sensível. É preciso um elemento prévio que sirva do ponto de partida para o próprio processo de conhecer. E que elemento prévio seria esse? Justamente, esse elemento vai ser explicado pela teoria da iluminação, da interioridade da iluminação divina, que diz o seguinte: a verdade dentro de nós, ela vai presidir nossa mente, tá? E ela vai ser incitada pelas palavras para serem consultadas. Quem será consultado? O próprio Cristo. Por quê? Porque Cristo é o próprio Logos, o Verbo encarnado. Tudo bem, gente? Então, o que nós vamos fazer aqui é justamente o fato de entender que Cristo é consultado, tá? E ele ensina, tá? Por quê? Porque ele habita o interior do homem. Tudo bem? Somos feitos à sua imagem e semelhança. Ao ser feito à sua imagem e semelhança e ele ser o próprio Logos, o Verbo encarnado, logicamente que nós temos uma parcela desse Logos em nós, através dele, tudo bem? Ou seja, a luz interior da verdade que ilumina a razão e o pensamento, uma noção de interioridade que vai prenunciar o conceito de subjetividade que a gente vai ver no pensamento moderno, que é muito forte. Tá? Então,
olhando para a sua interioridade, que um homem descobre a verdade através do próprio Cristo, tá? E se Cristo é o próprio Logos, se ele é o Verbo encarnado, logicamente que essa verdade só pode ser revelada. E logicamente que ela só pode ser acessada por meio da fé. Então, uma grande mudança no pensamento, muito importante, tudo bem? Só que também ela é muito interessante porque agora ela permite que todos tenham acesso a ela. Ou seja, todos são capazes de acessar essa verdade, tá? E a gente vai ver por quê, né? Então, é a ideia de que interior e homem habitar a veritas, bem? No interior do homem habita a verdade. A mente humana, ela possui a centelha do intelecto divino, já que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, ou seja, do seu Filho encarnado, tudo bem? Então, a teoria da emanação divina, ela substitui a teoria da reminiscência e abre o caminho para a fé. Bem, isso fica muito fácil da gente compreender. Bem, por fim, o que é a teoria da história, né? A teoria da história, em Santo Agostinho, ela vai se pautar em um livro chamado A Cidade de Deus. Tá? Ele vai dizer o seguinte, que a história da humanidade, ela na realidade, ela é um processo sucessivo de alianças e ruptura entre o homem e o seu Deus Criador. O ponto inicial dessa ruptura é justamente lá em Adão, né? Quando você tem toda aquela reviravolta no Éden, certo? E o outro, né? Vai ser o final, né? O retorno, né? Vai ser justamente quando o homem volta a Deus de uma maneira significativa, tá? De uma maneira real. Bem, em primeiro lugar, essa concepção ela rompe com a noção cíclica do tempo histórico dos gregos antigos, tá? E os fatos históricos eles passam a ter um sentido que pode ser compreendido e interpretado pela revelação. É importante entender que essa disputa entre a cidade de Deus e a cidade terrena, né, ela se dá justamente nessa relação de conflito, né, e aliança constante, certo? E os eventos históricos eles têm que ser interpretados à luz dessa revelação, ou seja, ela que nos mostra que no final a cidade divina ela prevalece, já que a história tem uma direção determinada. Bem, o pensamento e a filosofia do Santo Agostinho, gente, ele é muito importante para o processo de cristianização da Europa Ocidental. Porque os bárbaros, agora, veja bem, esse é um ponto, uma virada muito interessante no pensamento, tá? Na concepção do que é o ser humano. Tudo bem? Veja bem, para os pensadores gregos, as diferenças naturais, tá? Observando o mundo natural, fica evidente o quão diferente os indivíduos são, certo? Todos os animais, de uma maneira geral, mas também o próprio ser humano. E essa diferença, ela também se dá a partir, né, da ideia de talentos e dons naturais, né? Ou seja, as pessoas elas são diferentes. E se elas são diferentes, elas precisam ocupar posições diferentes na sociedade. Isso fica muito claro lá no pensamento, né? Veja bem, vamos lembrar de novo da Calípolis, né? Lá em Platão, tudo bem? Os temperamentos da alma, a diferença entre as pessoas, uns devem ser governantes, outros devem ser soldados, outros são pessoas mundanas, né, que devem cuidar de ofícios e de funções manuais, etc. Então toda essa distinção, né, que vai haver dentro de uma questão moral, tá? Aqui ela não existe mais. Por quê? Porque ao olhar para todos os indivíduos e entender que eles são iguais perante Deus, eles são feitos à sua imagem e semelhança. Não que eles neguem, né, que haja uma diferença, uma desigualdade muito grande na distribuição de talentos e dons e tudo mais. Porém, essa diferença ela não está relacionada à questão moral, tá? Ou seja, aqui, no que se refere à questão moral, tá? Independente de um ser mais inteligente, ser mais forte e tudo mais, dentro da questão moral, o importante é o que o indivíduo faz com esses talentos que ele tem, tá? Ou seja, é uma mudança do pensamento, tá? Vamos lembrar da ideia em Aristóteles do que ele chamava, por exemplo, do olho virtuoso, tudo bem? O que era um olho virtuoso? Era diferente de um olho que não enxerga bem, que é míope, que é estrábico, qualquer coisa que seja, tá?
Então, olha só, a própria expressão, o olho é virtuoso, isso não existe mais, tá? Os talentos, tá? Naturais, eles existem, mas tudo vai depender de como eles são utilizados para o bem de uma maneira geral. Então, é a possibilidade de construção de uma igualdade, tá? De direitos que depois vai se concretizar no pensamento moderno, na própria construção da democracia moderna, o que antes era impensável, tudo bem? Mas a questão fundamental aqui foi justamente, né, a possibilidade de cristianização da Europa de uma maneira geral, tá? A igreja ela não perde seu poder justamente por conta desse recurso, tá? Porque agora os bárbaros, sendo dotados da mesma natureza, sendo todos nós vistos como irmãos, né, como dizem os cristãos, né? Porque somos todos filhos de Deus, isso vai possibilitar que os próprios bárbaros fossem convertidos, né, ao invés de serem combatidos, porque o poder, né, militar foi perdido, né, com a dissolução do Império Romano. Então a ideia de que a igreja, né, ela guarda as chaves da cidade de Deus, isso foi uma das bases da doutrina da supremacia do poder espiritual sobre, né, o temporal na Idade Média, tudo bem? E entender que o Santo Agostinho ele foi tão importante para esse pensamento medieval que as suas ideias elas vão até mesmo determinar a organização política e social do mundo medieval, né? Ou seja, o poder monárquico sempre teve submetido à legitimação da igreja. Vamos, né, aqui, né, dar exemplo, né, das investiduras, né, ou seja, o Papa sempre, né, legitimando os reis e os governantes do período. A própria sociedade vai se organizar na sua estratificação social a partir de uma ideia cristã, que é a questão da Santíssima Trindade. Tá? O clero tem uma função oratória, né? Ou seja, representa o Pai, a função oratória, orai, né? Ou seja, eles que vão interpretar o Evangelho, eles que vão dizer como as coisas são. A nobreza é uma função bélica, belatória, uma função de fazer guerra. Representa o filho, por quê? Porque o filho veio, lutou, apanhou, foi crucificado, castigado para defender as ideias do Pai. E os servos, enquanto representante do Espírito Santo, né, uma função laboratória, eram dados ao trabalho. Então, mesmo que fosse todos iguais perante a natureza, dentro de uma questão espiritual, eles representavam coisas distintas, tudo bem? Bem, o pensamento do Santo Agostinho ele se resume a isso, tá? De uma maneira geral. Qualquer outra dúvida ou alguma outra questão que possa surgir aí nos estudos de vocês, tá? Não deixem de estar comentando e estar questionando aí ou me mandando, né, as suas questões, suas perguntas, tudo bem? E a próxima aula, então, o próximo vídeo, a gente vai estar debatendo, então, a escolástica e o pensamento de São Tomás de Aquino. Tudo bem, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Um abraço a todos aí. Bons estudos para vocês. Até breve.